Um jovem de 15 anos, acorrentado, arrastado por 1.500 quilômetros através do deserto escaldante. Sua cidade, Jerusalém, destruída. Sua família, morta ou escravizada. Seu futuro? Zero. Mas algo impossível aconteceu. Em menos de 3 anos, esse mesmo escravo adolescente estava sentado à mesa com o homem mais poderoso do mundo antigo, Nabucodonosor, o rei que controlava todo o ouro da Mesopotâmia. E 70 anos depois, quando esse jovem morreu, ele não era apenas livre. Ele era o terceiro homem mais poderoso de 2 impérios, governador de 127 províncias, controlador de tesouros reais, um homem tão rico que reis se curvavam diante dele. Seu nome? Daniel. E hoje você vai descobrir os 7 princípios secretos que transformaram um escravo em um dos homens mais prósperos que já existiu. Princípios que estão escritos na Bíblia, mas que 99% das pessoas nunca percebeu. Fique até o final, porque o último princípio vai mudar completamente a forma como você vê dinheiro e prosperidade. Esta é a história real de Daniel, não uma lenda, não uma parábola, mas um relato histórico documentado no livro de Daniel, confirmado por registros arqueológicos babilônicos e persas. E o que torna essa história revolucionária é que Daniel não nasceu rico, ele não herdou fortuna, ele não tinha conexões políticas, pelo contrário, ele perdeu tudo. E a partir do zero absoluto, construiu uma das maiores fortunas e posições de poder da antiguidade. Vamos mergulhar fundo nessa jornada, e eu garanto, você nunca mais vai ver a Bíblia da mesma forma. A catástrofe ano 605 a.C. Jerusalém está sob cerco. O exército babilônico de Nabucodonosor cerca a cidade. Daniel 1:1-2 registra: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Jerusalém cai. E quando uma cidade caía na antiguidade, o que acontecia era brutal. Os babilônicos não tinham piedade, saqueavam tudo: ouro, prata, bronze. Os tesouros do Templo de Salomão, construído 400 anos antes com 25 toneladas de ouro puro, foram todos levados. Mas Nabucodonosor tinha uma estratégia diferente dos outros conquistadores. Ele não queria apenas riquezas, ele queria cérebros. Daniel 1:3-4 revela o plano. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Nabucodonosor queria os melhores jovens de Jerusalém, os mais inteligentes, os da família real, os que tinham educação de elite. Por quê? Porque ele sabia algo que a maioria dos conquistadores não sabia. Conhecimento é mais valioso que ouro. E é aqui que Daniel entra na história. Daniel era da família real de Judá, descendente direto do rei Davi. Ele tinha entre 14 e 16 anos. Estava sendo treinado para ser líder em Jerusalém, aprendendo as leis, a sabedoria, a administração. E de repente, tudo desmorona. Sua cidade destruída, sua família despedaçada, seu futuro roubado. E agora ele está sendo levado acorrentado através de 1.500 quilômetros de deserto até a Babilônia. A viagem levou meses, sob sol escaldante, sem água suficiente. Muitos morreram no caminho. Imagine a mente de Daniel durante essa jornada. Ele perdeu tudo, tudo. Zero dinheiro, zero posição, zero futuro visível. A maioria das pessoas na posição de Daniel teria desistido, teria se entregado ao desespero, à amargura, à raiva. Mas Daniel fez algo diferente.
E é esse algo diferente que o levou da escravidão à riqueza extrema. Primeiro princípio: excelência em meio ao caos. Quando Daniel chegou à Babilônia, ele tinha duas escolhas: fazer o mínimo necessário para sobreviver, guardando mágoa e esperando uma chance de vingança, ou dar o máximo de si, independente das circunstâncias. Daniel escolheu a segunda opção. Daniel 1:4 diz que Nabucodonosor queria jovens, competentes, para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel e outros 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, foram escolhidos para um programa de treinamento de elite de 3 anos. Eles teriam que aprender a língua caldeia, babilônica, a escrita cuneiforme matemática avançada, astronomia, arquitetura, leis babilônicas, literatura antiga. Era basicamente uma universidade da elite mundial. E aqui está o detalhe crucial: Daniel não apenas participou, ele dominou. Daniel 1:17 registra: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Mas preste atenção no contexto. Antes desse versículo, o texto conta que Daniel tomou uma decisão radical. Daniel 1:8 diz: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. A comida do rei era a melhor da Babilônia: carnes especiais, vinhos caros, luxos que um ex-escravo jamais teria acesso. Mas Daniel recusou. Por quê? Porque aquela comida era sacrificada aos deuses babilônicos, e Daniel não estava disposto a comprometer seus princípios por conforto. Aqui está o primeiro princípio de prosperidade de Daniel: excelência sem compromisso de valores. Daniel entendeu algo que a maioria nunca entende: caráter vem antes de conquista. Ele poderia ter pensado: vou aceitar tudo que me oferecem, afinal perdi tudo mesmo. Mas não. Ele manteve seus padrões, mesmo sem ter nada. E aqui está a virada. Daniel propôs um teste. Daniel 1:12-13. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Um teste de 10 dias. Vegetais e água versus a comida do rei. O resultado? Daniel 1:15. No fim dos 10 dias, a aparência deles pareceu melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Melhor aparência, mais saudáveis, com menos. E aqui está uma lição de ouro sobre prosperidade. Não é sobre ter mais, é sobre usar melhor o que você tem. Daniel não tinha riquezas, mas ele tinha disciplina. E disciplina é o primeiro degrau para a riqueza. Após os 3 anos de treinamento, Daniel 1:18-19 registra: ao final dos dias depois dos quais o rei tinha ordenado fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou a Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Não foram achados outros como Daniel, excelência. E o versículo 20 revela o resultado financeiro dessa excelência. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes, mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. 10 vezes melhores que os especialistas que já estavam lá há anos. E o que isso significava na prática? Posição, salário, influência. Daniel, aos 18 anos, já estava sendo consultado pelo homem mais rico do mundo antigo. Mas a verdadeira riqueza de Daniel ainda estava por vir.
a oportunidade impossível. Anos se passam. Daniel agora tem cerca de 20 anos. Ele já é conhecido na corte babilônica como um dos conselheiros mais brilhantes. E então, acontece algo que mudaria tudo. Daniel capítulo 2 começa assim. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Nabucodonosor teve um sonho. Mas não era um sonho qualquer. Era algo que o aterrorizou. Ele chamou todos os sábios da Babilônia, magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores, a elite intelectual do império mais avançado da época, e fez uma exigência impossível. Daniel 2:5-6. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Preste atenção no que ele pediu. Digam-me o sonho e a interpretação. Ele nem revelou o que sonhou. Queria que eles adivinhassem o sonho primeiro, para depois interpretá-lo. Por quê? Porque Nabucodonosor era esperto. Ele sabia que qualquer charlatão poderia inventar uma interpretação. Mas se alguém pudesse revelar o próprio sonho sem ele contar, aí sim seria real. Os sábios babilônicos falharam. Daniel 2:10-11. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Ninguém o pode revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. E Nabucodonosor ficou furioso. Daniel 2:12-13. Com isso, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Todos os sábios seriam executados, incluindo Daniel. Aqui está uma situação impossível. Daniel ia morrer por causa de algo que ele nem sabia que tinha acontecido. Um sonho de um rei que ele nem tinha ouvido falar. A maioria das pessoas nessa situação entraria em pânico. Mas Daniel fez algo diferente. Daniel 2:14-16. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Dirigiu-se a Arioque, encarregado do rei, e lhe perguntou: por que é tão severo o decreto do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Aqui está o segundo princípio de prosperidade de Daniel: ousadia estratégica em meio à crise. Daniel não fugiu, não se escondeu. Ele foi direto ao rei. Ele pediu tempo e prometeu algo impossível: revelar o sonho e a interpretação. Mas aqui está o detalhe: Daniel não sabia o sonho. Ele não tinha a interpretação. Ele não tinha nada. Então o que ele fez? Daniel 2:17-18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ele orou com seus amigos e pediu a Deus que revelasse o mistério. E aqui está uma verdade poderosa sobre prosperidade. Daniel não confiou apenas em sua inteligência. Ele buscou sabedoria superior. Provérbios 3:5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Daniel tinha inteligência, tinha educação de elite, mas ele sabia que havia problemas que iam além da capacidade humana. E aquela noite, Deus revelou o mistério a Daniel. Daniel 2:19.
Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E a primeira coisa que Daniel fez não foi correr para o rei. Foi agradecer a Deus. Daniel 2:20, 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este caso do rei. Gratidão antes do resultado financeiro. E então Daniel foi até o rei. Daniel 2:27, 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Daniel deixou claro: a sabedoria não era dele, era de Deus. E então Daniel fez o impossível. Ele contou o sonho completo que Nabucodonosor tinha tido, sem que ninguém tivesse dito a ele. Daniel 2:31, 35 descreve: uma estátua gigante com cabeça de ouro, peito de prata, barriga de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, e uma pedra vinda do céu que esmagou a estátua. Nabucodonosor ficou chocado. Era exatamente o que ele tinha sonhado. E então Daniel deu a interpretação. A estátua representava impérios futuros: Babilônia, ouro; Média Pérsia, prata; Grécia, bronze; Roma, ferro; e um reino futuro dividido, ferro com barro. A pedra, o reino eterno de Deus, que substituiria todos os reinos humanos. E a reação de Nabucodonosor? Daniel 2:46, 48. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Leia de novo: muitos e grandes presentes, governador de toda a província da Babilônia, chefe supremo de todos os sábios. Daniel passou de um jovem conselheiro para governador e chefe supremo em um dia. Quanto dinheiro isso representa? Governador da Babilônia significava controlar impostos de milhões de pessoas, tesouros reais, terras, propriedades, exércitos. Era uma das posições mais ricas do mundo antigo. E Daniel conseguiu isso, não por manipulação, não por politicagem, mas por sabedoria e integridade. A prova de fogo. Mas a jornada de Daniel não foi sem testes, e o próximo teste seria mortal. Daniel capítulo 3 conta que Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro de 27 metros de altura e ordenou que todos se curvassem diante dela. Quem não se curvasse seria jogado em uma fornalha ardente. Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, os nomes babilônicos de Hananias, Misael e Azarias, recusaram se curvar e foram denunciados. Daniel 3, 13 e 15. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Eles confirmaram: não iriam se curvar. E aqui está o terceiro princípio de prosperidade: fidelidade acima de conveniência. Esses homens tinham tudo a perder: posições de poder, riqueza, influência, suas próprias vidas.
mas eles não negociaram seus valores. Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se não, mesmo que Deus não os salvasse, eles não iam se curvar. Nabucodonosor ficou furioso. Ordenou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais. E os 3 foram jogados lá dentro. Mas então, o impossível aconteceu. Daniel 3, 24, 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. 4 homens na fornalha, e o quarto era semelhante a um filho dos deuses. Deus estava com eles no fogo. E quando saíram, Daniel 3:27 diz: o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se queimou, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram neles. 0 dano. E o resultado? Daniel 3:30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Fez prosperar. Eles não apenas sobreviveram, eles foram promovidos. Aqui está uma verdade sobre riqueza que poucos entendem. Fidelidade aos princípios sempre traz retorno. Talvez não imediato, mas sempre traz. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo desgosto. Riqueza construída sobre compromisso de valores pode trazer dinheiro, mas traz desgosto. Riqueza construída sobre integridade traz paz e prosperidade. A humildade do poderoso anos passam. Nabucodonosor tem outro sonho. Mais uma vez, ninguém consegue interpretar. Mais uma vez, Daniel é chamado. Daniel capítulo 4 conta que Nabucodonosor sonhou com uma árvore enorme que foi cortada. Daniel interpretou. Era um aviso. Nabucodonosor estava se tornando orgulhoso. E se não se humilhasse, seria humilhado. Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel aconselhou o rei mais poderoso do mundo a usar misericórdia com os pobres. Aqui está o 4º princípio de prosperidade: generosidade estratégica. Riqueza não é apenas para acumular, é para impactar. Provérbios 11, 24, 25 diz: há quem espalhe liberalmente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm mais do que é justo e caem em penúria. A alma generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros será ele mesmo aliviado. Nabucodonosor ignorou o conselho, e exatamente 1 ano depois, enquanto se orgulhava de seus palácios, ele foi humilhado, perdeu a razão. Viveu como animal por 7 anos. Daniel 4:33. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e passou a comer erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. O homem mais rico do mundo, vivendo como animal. Mas quando ele se humilhou, Deus o restaurou. E Nabucodonosor aprendeu algo que Daniel sempre soube: toda riqueza e poder vem de Deus. Daniel 4:34, 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra.
Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? A queda da Babilônia e a ascensão de Daniel. Décadas se passam. Nabucodonosor morre. Seu neto, Belsazar, assume o trono. Daniel agora tem cerca de 80 anos. Ele serviu fielmente por mais de 60 anos e continuava em posição de autoridade. Mas Belsazar era diferente, arrogante, desrespeitoso, imoral. Daniel capítulo 5 conta que Belsazar fez uma festa com 1000 nobres e ordenou que trouxessem os utensílios sagrados que Nabucodonosor tinha roubado do templo em Jerusalém. Daniel 5, 3, 4. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Era uma blasfêmia direta contra Deus. E então, algo aterrorizante aconteceu. Daniel 5:5. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Uma mão invisível escrevendo na parede. Belsazar ficou apavorado. Daniel 5:6. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Ele chamou todos os sábios da Babilônia. Ninguém conseguiu ler ou interpretar, até que a rainha se lembrou de Daniel. Daniel 5, 10, 12. Então a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente, e conhecimento, e inteligência, e interpretação de sonhos, e declaração de enigmas, e solução de dúvidas. Preste atenção. Mesmo com 80 anos, mesmo tendo servido por décadas, Daniel ainda era lembrado como o homem de espírito excelente e inteligência superior. Aqui está o quinto princípio de prosperidade. Reputação é o ativo mais valioso. Provérbios 22:1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o favor é melhor do que a prata e o ouro. Daniel construiu uma reputação de 60 anos, e essa reputação abriu portas que dinheiro nenhum poderia abrir. Daniel foi chamado, e Belsazar ofereceu uma fortuna se ele interpretasse a escrita. Daniel 5:17. Então respondeu Daniel na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Daniel recusou o pagamento. Por quê? Porque ele não estava ali pelo dinheiro. Ele estava ali por um propósito maior. E então Daniel leu e interpretou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel 5:26-28. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Belsazar seria destruído naquela mesma noite. E foi exatamente isso que aconteceu. Daniel 5:30-31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. A Babilônia caiu. O império mais poderoso do mundo colapsou em uma noite. Mas Daniel sobreviveu. Mais do que sobreviveu, ele prosperou, porque enquanto impérios levantavam e caíam, Daniel permanecia fiel aos seus princípios.
o homem que desafiou um império. Dário, o novo rei, reorganizou todo o império. Daniel capítulo 6 conta que ele estabeleceu 120 sátrapas, governadores provinciais e 3 presidentes sobre eles. E Daniel, com mais de 80 anos, foi escolhido como um dos 3 presidentes. Daniel 6:3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Espírito excelente. Essa expressão aparece repetidamente sobre Daniel. Não era apenas sua inteligência, era seu caráter. Mas os outros presidentes e sátrapas ficaram com inveja. Eles sabiam que Daniel seria promovido acima deles. Então tentaram encontrar algo contra Daniel. Daniel 6:4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Leia de novo. Não se achava nele nenhum erro ou culpa. Daniel tinha mais de 80 anos. Tinha servido em governo por mais de 60 anos. E seus inimigos não conseguiram encontrar nada de errado. 0 escândalos, 0 corrupção, 0 compromissos. Aqui está o 6º princípio de prosperidade. Integridade inabalável gera proteção sobrenatural. Os inimigos de Daniel perceberam que não conseguiriam atacá-lo por sua conduta. Então tramaram um plano diabólico. Daniel 6, 7 e 8. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar uma interdição, segundo a qual qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles manipularam o rei Dário a criar uma lei. Por 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum deus, apenas ao rei. Quem desobedecesse seria jogado aos leões, e o alvo era óbvio, Daniel, porque todos sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias, sem falha. E quando Daniel soube da lei, o que ele fez? Daniel 6:10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele continuou orando, publicamente, com as janelas abertas. Daniel tinha 80 anos. Ele poderia ter pensado, vou orar em segredo por 30 dias. Deus entende. Mas não, porque para Daniel, fidelidade a Deus era inegociável, mesmo que custasse sua vida. Os inimigos pegaram Daniel em flagrante e denunciaram ao rei. Dário ficou devastado. Ele gostava de Daniel, mas a lei era irrevogável. Daniel 6:16. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Daniel foi jogado na cova dos leões, uma cova cheia de leões famintos, treinados para matar. O rei passou a noite inteira sem dormir, sem comer, preocupado, e na manhã seguinte, ele correu até a cova. Daniel 6:20-22. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Os leões não tocaram em Daniel. 0 feridas. E o rei tirou Daniel da cova e ordenou que lançassem seus acusadores lá dentro. Daniel 6:24.
Então, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Os mesmos leões que não tocaram em Daniel devoraram seus inimigos instantaneamente. E o resultado para Daniel? Daniel 6:28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Prosperou, mesmo aos 80 anos, mesmo após ser jogado aos leões. Ele prosperou. Os 7 princípios secretos da prosperidade de Daniel. Vamos recapitular os 7 princípios que levaram Daniel de escravo a um dos homens mais ricos e poderosos de 2 impérios. Princípio 1. Excelência sem compromisso de valores. Daniel recusou comprometer seus princípios, mesmo quando tinha tudo a ganhar. Ele entendeu que caráter vem antes de conquista. Princípio 2. Ousadia estratégica em meio à crise. Quando enfrentou a morte certa, Daniel não fugiu. Ele foi direto ao problema e buscou uma solução além da capacidade humana. Princípio 3. Fidelidade acima de conveniência. Daniel e seus amigos não negociaram seus valores por segurança, e Deus os protegeu sobrenaturalmente. Princípio 4. Generosidade estratégica. Daniel aconselhou o rei mais rico do mundo a ter misericórdia com os pobres. Ele entendeu que riqueza é para impactar, não apenas acumular. Princípio 5. Reputação. É o ativo mais valioso por 60 anos. Daniel construiu uma reputação de integridade. E essa reputação abriu portas que dinheiro nenhum poderia abrir. Princípio 6. Integridade inabalável gera proteção sobrenatural. Mesmo após décadas em posição de poder, ninguém conseguiu encontrar nada errado na vida de Daniel. 0 corrupção. Princípio 7. Fidelidade a Deus acima de tudo. Daniel preferiu morrer do que negar sua fé, e Deus o promoveu, não apenas o protegeu. A história de Daniel não é apenas sobre um homem que ficou rico, é sobre um homem que entendeu os princípios eternos de prosperidade que vão além do dinheiro. Daniel viveu mais de 90 anos, serviu em 3 reinados diferentes, sobreviveu à queda de um império e à ascensão de outro. E em todos esses contextos, ele prosperou. Por quê? Porque ele não construiu sua riqueza sobre circunstâncias. Ele construiu sobre princípios. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo desgosto. Daniel tinha riqueza e peace, poder e integridade, prosperidade e propósito. E você pode ter o mesmo. Não importa onde você está agora, se está começando do zero, se perdeu tudo, se está enfrentando impossíveis, os mesmos princípios que levaram Daniel da escravidão à riqueza extrema funcionam hoje. Excelência, ousadia, fidelidade, generosidade, reputação, integridade, fé. Esses são os pilares da prosperidade real e duradoura. Daniel 12:3 diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Prosperidade não é apenas ter dinheiro, é resplandecer, é impactar, é deixar um legado. Daniel fez isso. E você pode fazer também. Se essa história te impactou, deixe seu comentário abaixo, contando qual desses 7 princípios você vai aplicar hoje na sua vida. E se inscreva no canal e ative o sininho, porque vamos continuar revelando os segredos de prosperidade que estão escondidos na Bíblia. Lembre-se, você foi criado para prosperar, não apenas sobreviver. Que Deus te abençoe com sabedoria, prosperidade e propósito. Até o próximo vídeo.